esse conflito é a crônica de um conflito anunciado, é um conflito previsível. Ele foi antecipado por muitos observadores da geopolítica do mundo. Por quê? Porque a partir da instauração da nova ordem mundial resultante do fim da União Soviética, do fim da Guerra Fria, da hegemonia unipolar dos Estados Unidos, hegemonia financeira do dólar, hegemonia econômica, hegemonia científica, tecnológica, diplomática, cultural, militar, ou seja, em todos os domínios da vida social no mundo, estabeleceu-se a hegemonia de uma única potência. E essa hegemonia produziu o quê? Produziu conflitos sucessivos. Produziu a guerra no Iraque, a guerra no Afeganistão, a guerra contra a Líbia, a desarticulação, o desmonte de um país europeu, da Iugoslávia, que tornou-se 5, 6 novos países, uma guerra promovida pela OTAN, a partir de bases europeias da OTAN, sob a liderança dos Estados Unidos. Então, depois do fim da Guerra Fria, estabeleceu-se essa ordem, que é uma ordem absolutamente incompatível com a convivência entre as nações. Enquanto a antiga União Soviética dissolveu o seu pacto militar, que era o Pacto de Varsóvia, que era um pacto defensivo, os Estados Unidos não só continuaram com o seu pacto militar, que é a OTAN, como esse pacto militar foi ampliado e tornou-se de um pacto militar defensivo num pacto militar ofensivo. A OTAN nunca tinha promovido uma guerra quando existiu o Pacto de Varsóvia, nunca. A OTAN era um tratado militar defensivo. Depois do fim da Guerra Fria, da hegemonia americana, tornou-se uma organização ofensiva, promoveu a guerra contra a Iugoslávia, o fracionamento da Iugoslávia foi pelos bombardeios da OTAN. Eu estive em Belgrado, a cidade foi destruída, toda a infraestrutura, uma cidade europeia, banhada pelo rio Danúbio, o mais europeu dos rios, que banha Budapeste, Viena. Belgrado teve a sua infraestrutura destruída pela OTAN. Depois a OTAN entrou na Líbia também, promovendo uma guerra contra a Líbia. Depois a OTAN entrou também no Afeganistão. Isso foi naturalmente estabelecendo um desconforto junto à Rússia, porque eles incorporaram os antigos países do Pacto de Varsóvia, a Polônia, a Hungria, a República Tcheca, depois os países do Báltico, a Estônia, a Lituânia, a Letônia. E quando chegou a vez de incorporar a Ucrânia, naturalmente isso foi um ponto de viragem. Por quê? Porque o presidente Bush, em 2007, mais ou menos, já tentou incluir a Ucrânia no pacto, na OTAN. Quem vetou? Sabe quem vetou? A França e a Alemanha. Vetaram porque sabiam o que isso significava na relação com a Rússia. Portanto, quem acompanha a cena geopolítica do mundo, o pronunciamento do presidente Putin no encontro de Munique, na Conferência de Segurança de Munique de 2007, quando ele foi aplaudido ao propor uma relação de convivência com a OTAN e a revogação dessas medidas de aproximação da OTAN do território russo. E, para culminar, como se não bastasse, recentemente, esse presidente aí da Ucrânia cogitou da possibilidade da própria Ucrânia sair do acordo, do protocolo de Budapeste de 1994, quando os países do antigo Pacto de Varsóvia, da antiga União Soviética, foram desnuclearizados. Tá certo. O que deve ter soado para o mundo e para os russos como uma ameaça extrema. Tá certo? A nuclearização da Ucrânia seria considerada uma ameaça tão próxima
e tão inaceitável como a nuclearização, sei lá, do México para os Estados Unidos, do Canadá, ou de Cuba, ou de uma república ali próxima ao alcance das cidades norte-americanas. Então, eu acho que esse conflito, de fato, estava escrito que uma hora ele ia acontecer. Aldo, pelo seu relato, então não foi por falta de aviso, né? Você lembrou o discurso do Putin em Munique, que foi 15 anos atrás, quando ele falava contra a expansão da OTAN.